por exemplo, tu acha que é correto pegar a maioria das terras brasileiras disponíveis e, em vez de produzir arroz e feijão, a gente produzir soja para engordar porco na Ásia? Porque, como eu estava dizendo com o Davi, antes de ser interrompido, a maioria das terras agricultáveis no Brasil não são usadas para produzir o que a gente consome: arroz, feijão, frutas e legumes. Então, o que a gente precisa? De uma distribuição de terras, sim, de uma reforma agrária, mas mais do que isso, a gente precisa de uma mudança da produção agrícola no Brasil. O crédito agrícola no Brasil, em média, é 280 bilhões para o agronegócio e só 30 bilhões para a agricultura, que produz para o mercado interno. Então, reparem, nos últimos 16 anos, o lucro médio da soja cresceu 300%. O lucro médio do produtor de arroz e feijão está estável. Na verdade, não, Tamis, porque como eu acabei de falar com o Davi, a maioria da cadeia produtiva do agronegócio é feita por compra de mercadorias estrangeiras e que o dólar entra no Brasil com a venda e vaza. Acho muito interessante esse debate, mas acredito que ele deve começar por uma coisa chamada reforma agrária. Perfeito. Porém, no Brasil, historicamente, o grande primeiro projeto de reforma agrária foi apresentado por um negro liberto, conservador, chamado André Rebouças, ao qual ele chamava de democracia rural, isso no século XIX. Esse projeto acaba sendo abortado com o golpe da República, e fala-se muito que, mas o André ele foi por amizade a Dom Pedro, por exílio. Claro que ele teve que ir por proteção, porque as grandes propriedades latifundiárias levariam ele para a forca por essa ameaça, digamos, ao seu projeto de poder no país. Então, por isso, acabou sendo abortado. E esse projeto de democracia rural, ele era pautado em acabar com uma coisa que existe até hoje, que é o domínio político brasileiro por uma coisa chamada capitanias hereditárias. Isso. Continua na mão do latifundiário, não só dele, mas das grandes empresas, das megacorporações. Hoje o governo, dos 10 maiores recebedores de dinheiro público, metade vem dos latifúndios, outra metade são os bancos, que acabam sugando esses recursos, o que leva ao aumento da carga tributária, a estrangulamento de crédito. Porém, eu não consigo achar um único exemplo histórico no qual a reforma agrária feita pelo método revolucionário levou a não só a diminuição da fome, como a um fortalecimento e a uma quebra desse poder político. Você vê a queda da União Soviética, o surgimento dos grandes oligarcas. Você vê em países que se dizem com uma experiência histórica de esquerda, mais revolucionária, a fome aumentando. Então, eu quero entender como que nós fazemos essa reforma agrária por um método que não gere justamente o aumento da fome e uma massa de miseráveis e até um aumento de concentração de poder político, que transformaria isso aqui num grande coronelismo depois.